Então, gente, hoje nós iremos apresentar o trabalho sobre programação orientada a objeto, mais conhecida como POO. Vou apresentar para vocês agora os alunos que vão fazer a apresentação desse trabalho, que é a Maria Lohane Galvão Alves, que sou eu, sou do terceiro InfoH, o Matheus Osley Ferreira, que também é do terceiro InfoH, o Matheus Henrique Carneiro Duarte, que é do terceiro InfoH também, e o Otávio Augusto Moura, que também faz parte do terceiro InfoH, aqui do IF Sul de Minas do Campus Machado. Bom, a gente separou esse trabalho em alguns tópicos para ficar mais fácil para vocês compreenderem o que é, do que se trata, como faz, o que deixar de fazer. O primeiro tópico vai ser o Otávio que vai falar, que ele vai dar uma pequena introdução para vocês sobre o que é a programação orientada a objeto. O segundo tópico, que é a classe, vai ser o Matheus Henrique que vai falar, vai explicar para vocês. Os objetos vai ser eu, Marielle, que vou falar e explicar para vocês. O construtor vai ser o Otávio, que vai falar para vocês, e o encapsulamento vai ser o Matheus Osley. Na parte da herança, ficou com o Otávio também. O polimorfismo vai ficar comigo, que eu vou explicar para vocês como fazer, o que é, do que se trata. A classe abstrata ficou para o Matheus Henrique e a interface ficou para o Matheus Osley. Agora vamos dar início a realmente as apresentações para vocês sobre o que é e o que deixa de ser a programação orientada a objetos. Olá, eu sou o Otávio e eu vou apresentar para vocês o que é essa linguagem de programação orientada a objetos. POO. Vamos lá. Esses objetos são realmente objetos. Por exemplo, eu tenho uma caneta. A caneta é um objeto, certo? Ou seja, eu posso dar a ela atributos. Como? O que seriam esses atributos? Cor, a marca dela, por exemplo, uma Bic azul. Isso é um objeto, uma caneta Bic azul. E por que que essa linguagem ela é tão usada para softwares mais complexos? Porque ela permite você abstrair, ou seja, se eu não quiser, eu não preciso colocar como atributo a quantidade de tinta que ela possui. Eu posso abstrair, e isso não será necessário no meu programa, que apenas verifica as cores das canetas. Entendem? E ela permite você abstrair e reutilizar código. Como assim reutilizar código? Mais para frente no nosso trabalho, vocês vão entender os conceitos de herança, polimorfismo, encapsulamento. Se eu tenho uma caneta azul e vermelha, ambas são canetas, ou seja, ambas vão ter cor, ambas vão ter as suas marcas. Então eu não preciso criar uma caneta do zero, eu só preciso fazer uma instância da classe caneta. Colocar uma caneta azul, outra caneta vermelha, pois todas as duas fazem as mesmas coisas, que são escrever. E isso vai facilitar a organização, a leitura do código. E por isso que ela é uma linguagem, eu diria, com outras finalidades a linguagem estruturada. Enquanto a linguagem estruturada vai ser para sistemas embarcados simples, para sistemas simples, vamos ter a linguagem de programação orientada a objeto, que é para sistemas mais complexos. Outra coisa importante ser ressaltado é que a linguagem de programação orientada a objetos não é, entre aspas, uma linguagem. Ela é uma forma da linguagem em questão conseguir fazer códigos. Por exemplo, temos três tipos de linguagem.
a linguagem em blocos, estruturada, e a programação orientada a objetos. Temos o Scratch, que é uma linguagem em blocos, que você vai arrastando aquele determinado código, geralmente. Temos a linguagem estruturada, que é a linguagem C, que seria uma única classe, um único, entre aspas, arquivo, uma única classe, e nela você vai ter todo o software. E temos a linguagem de programação orientada a objetos, que você vai ter pacotes, classes, e essa linguagem de programação orientada a objeto, você pode programar ela em Python, PHP, Java, Dart, dentre outras linguagens, Lua. E é isso. Agora vamos dar prosseguimento ao que é uma classe. Eu aqui dei uma breve introdução, né? Agora vamos prosseguir para o que é uma classe com o Matheus Carneiro. Bom, gente, agora eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. Como a Mariela já deu uma introdução do que iremos abordar sobre a programação orientada a objetos, e nada mais do que importante, iniciar com as classes. As classes, como está escrito aqui no slide, que a gente trouxe o exemplo da classe animal, é a estrutura principal da programação orientada a objeto. Hoje, a maioria das linguagens de programação, como Java, C Sharp, Python, C++, apesar de ter algumas diferenças na sua implementação, como a gente trouxe aqui no Dart, que é a disciplina que estamos vendo com o professor Fábio Júnior, mas, mesmo com as suas distinções, alguns dos seus principais conceitos e os seus paradigmas são os mesmos, certo? Ou seja, a lógica por trás de todos os conceitos é a mesma. Para isso, desenvolver sistemas com alguns erros conceituais acabam escrevendo mais código que necessário, não conseguindo reutilizar o código como seria possível. Isso nada mais é do que você escrever mais códigos do que você precisava. Então, esse que é o principal conceito da classe, é otimizar a sua programação e tornar ela mais simples, com encapsulamento, herança, polimorfismo, que iremos abordar mais para frente. Mas o que importa aqui nesse exato momento para a gente é classe, certo? A classe nada mais é uma forma de definir um tipo de dado em uma linguagem orientada a objeto. Ela é formada por dados e seus comportamentos. Como podemos ver aqui no exemplo que a gente trouxe da classe animal, podemos perceber que as classes são definidas por atributos e para definir comportamentos são utilizados métodos. Ou seja, onde está escrito aqui barra barra, que em programação significa que é um comentário de alguma coisa, comentário quer dizer que esse código, que essa linha do código não vai rodar, ela está ali para ser um exemplo, certo? Então aqui, método da classe é como se fosse uma ação. É a ação que esse método está implementando, certo? Que aqui no caso é emitir um som e é só emitir o som, beleza? Então, com a classe definida, pode ser criados diversos objetos. Então, quando você cria uma classe em Java, em Dart, C++, C Sharp, enfim, não importa a linguagem, depois que você cria a classe, você cria os objetos, bastando declarar uma variável, como a gente especificou aí, nome, com o tipo string, e idade com o tipo int, certo? Então, basicamente, esse é o conceito básico de classes, tá? Então, é primordial vocês entenderem o que é uma classe, porque se você não entender o que é classe, se você não entende os outros conceitos da programação orientada a objeto, então você entendeu o que é uma classe, o que o método realiza. Mais para frente iremos abordar o que é método abstrato, que outras variações de métodos, certo? Mas, no momento presente, o que importa para a gente é saber o conceito de classe. Beleza? Então é isso. Agora eu vou deixar com a palavra, para continuar com a palavra, Marielle, que irá explicar para vocês outros conceitos, principalmente objeto, porque para você ter um objeto, você depende da classe, certo? Então a Marielle vai continuar com a explicação do nosso projeto, nosso trabalho, no caso. Falando agora sobre do que se trata os objetos, um objeto é a realização concreta de uma classe. Quando um programa precisa usar um elemento com características definidas pela classe, ele cria um objeto.
Cada objeto tem seus próprios valores atribuídos, mesmo que todos sejam baseados na mesma classe. Por exemplo, dois carros diferentes podem ser objetos da mesma classe carro, mas cor e velocidade diferentes. Assim, o objeto representa algo específico e utilizável dentro do sistema. Bom, eu trouxe aqui um código para vocês com a classe animal e que tem o nome e a idade. A gente vai pedir para mostrar se ele vai fazer um som. Bom, a função principal vai ser o animal, que no caso aqui vai ser um cachorro, que ele é o objeto da classe, o cachorro é o objeto da classe animal, e a gente vai atribuir os valores a ele. Ele vai ter o nome Bolt e vai ter 3 anos de idade. E também a gente vai chamar esse método objeto para ter uma saída. Bolt fez um som, porque a gente colocou aqui em cima que vai sair o nome do cachorro, fez um som. Aí, quando a gente chama o método, que no caso é no método do objeto, vai mostrar para a gente que o cachorrinho fez um som, que no caso aqui é o Bolt. Mas a gente pode colocar, por exemplo, Nina, 4 anos, aí vai sair. Quando a gente chamar para sair, vai aparecer. Nina fez um som. Olá, sou eu aqui novamente e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o que é um construtor. Eu já dei uma leve introduzida e agora eu vou falar para vocês o que é um construtor. Para começar, já aprendemos o que é classe. Agora vamos imaginar que eu tenho, voltando lá ao meu exemplo anterior, a classe caneta. E eu quero criar uma nova caneta. O que essa caneta tem? Ela vai ter a sua cor, a sua marca, se o tubo dela é transparente ou não, certo? Ou seja, se eu quero criar 20 canetas, então vai ser 20 cores, iguais ou não, 20 marcas, iguais ou não. E toda vez que eu instanciar essa classe, eu posso colocar como padrão eu passar esses atributos, ou através dos métodos gets e setters, setar cada atributo. Quando eu instancio uma classe e passo como parâmetros, né? Padrões, que seriam esses atributos padrões de todas as classes, a gente chama de construtor padrão. Vamos dar uma lidinha no nosso código, especialmente na sua linha 6, que é o construtor com parâmetros. Todos os animais vão ter seu nome e idade. Ou seja, quando eu instanciar um animal, ele vai ser setado automaticamente nele, né, como padrão, o nome e a idade dele. Que aí depois eu posso desenvolver os meus métodos, sobrescrevê-lo, trabalhar meu polimorfismo e trabalhar a minha herança. Então, de modo geral, o construtor é um método especial que pertence à classe e é executado automaticamente no momento em que um objeto é criado. Um objeto seria a instância dessa classe, ou seja, criar uma nova caneta. Sua principal função é inicializar os atributos do objeto com valores definidos pelo programador ou fornecidos no momento da criação. Ou seja, quando eu estou criando uma nova caneta, eu vou atribuir a ela a sua cor, a sua marca, a cor do seu tubo. Pode haver mais de um construtor em uma classe? Sim, eu posso ter um construtor que eu passe os atributos marca e cor. Eu posso ter um construtor que eu só quero passar a marca. Eu posso ter um outro construtor que eu só posso passar a cor. E eu posso ter um construtor vazio, que eu não precise passar nenhum parâmetro quando eu instanciar ou criar um novo objeto, que são as mesmas coisas. Ele facilita
a criação de objetos já prontos para o uso. Sem um construtor, seria necessário configurar cada atributo manualmente. Esse manualmente fica meio redundante, porque manualmente você também tem que passar o valor dos parâmetros. E, de maneira geral, é isso que é um construtor. Muito obrigado. E vamos agora ficar novamente com a Marielle Lohane. O encapsulamento é a técnica de manter a segurança do código de modo geral. O encapsulamento ele serve para você tornar inacessível de forma direta os atributos de alguma classe. A sintaxe do encapsulamento se resume basicamente em você colocar eles como private. Colocando algo como private, você impede eles de conseguir ser alterados diretamente. Isso é importante porque mantém a segurança do código. É como se você pensasse o seguinte: você vai num aplicativo de um banco, não, aplicativo não, você vai num banco, você entra no caixa e você pega o dinheiro quando você quer sacar e coloca quando você quer depositar? Não, porque ali vai estar o dinheiro de todo mundo ali junto. Isso não ficaria nem um pouco seguro. Isso seria basicamente você acessar de maneira direta os atributos de algum objeto. O que o encapsulamento faz é tornar um atributo como private. Na hora da definição desse atributo, você tem que definir ele como privado para você não conseguir acessar ele de uma forma direta em outra classe. Pensa aqui comigo. Você, para conseguir acessar um método privado, você vai ter que acessar ele ou trocá-lo através dos métodos getter e setter. Os métodos getter e setter, eles vão ser como o atendente do banco ou o caixa eletrônico. É ele que vai pegar o seu dinheiro e fazer o depósito, ou pegar o dinheiro do caixa e fazer o saque para você não fazer diretamente isso, assim comprometendo a segurança do banco de modo geral ou do código que você estiver falando aqui. É importante o encapsulamento também na questão da organização do código. Até porque uma classe não pode acessar diretamente os atributos de uma outra classe sem um método get ou set para conseguir manter isso organizado também. Até porque fica também contribuindo com a questão da ordem de hierarquia, né? O encapsulamento ele também pode ser usado de uma classe mãe para uma classe filha. Esse característica em particular ainda vai ser melhor explicada mais para frente, mas é como se uma classe mãe que tiver seus atributos encapsulados poderão também ser passados para a classe filha, dependendo da forma como for instanciada esse mesmo atributo. Quando você define algo como private, você também impede ele de ser acessado pelas classes filhas. Portanto, você tem que atribuir eles como um atributo protected. No caso, é como se fosse só a classe mãe dando permissão para suas classes filhas conseguirem acessar também esse mesmo atributo. Você consegue perceber aqui por esse exemplo da seguinte forma. Temos aqui a classe conta bancária, que é justamente o exemplo que eu tinha pegado. Aqui, ao invés de você acessar diretamente os valores e reduzi-los ou aumentá-los, você vai usar o método sacar e depositar. Esse é importante para você não conseguir acessar de maneira direta. Esses métodos sacar, depositar e o método sacar são exatamente os métodos que estão representando como se fosse o caixa eletrônico, o atendente que está ali repassando o dinheiro para você. Aqui, você vai, nessa questão prática, você vai chamar o objeto conta bancária e chamar, em vez de fazer um cálculo matemático ali, na hora, para você aumentar diretamente o quanto que você vai querer depositar ou diminuir o quanto você vai querer sacar, você vai chamar esse método e apenas passar o valor que você quer depositar na sua conta ou sacar nela. E agora, para concluir a
apresentação neste trabalho, que foi incrível, eu gostaria de abordar agora o tema herança. Vamos falar sobre o que é herança. E para entendermos essa herança na programação orientada a objeto, é importante que você, né, que está me assistindo agora, já saiba como funciona a herança no processo jurídico, no processo legal, na vida mesmo. O que é uma herança? Ou então, a herança genética também serve. Vamos lá. Herança. Herança. Quando sua mãe ou seu pai morre, essa é a herança jurídica. Todos os bens deles, como casa, carro, apartamento, vão para os seus filhos. Claro que temos várias circunstâncias, se você está no inventário ou não, se ele tem testamento ou não, mas de modo geral, todos esses objetos, pertences, vão para vocês, filhos. Ou então herança genética. Se o seu pai tem um olho castanho e sua mãe tem olho castanho, normalmente, né, como o olho castanho é um alelo dominante, né, é uma cor dominante o olho castanho, o seu filho, com 75% de chance, vai ter o seu olho castanho. Claro que os pais podem ter o alelo recessivo para a cor azul e a mãe também. Aí o filho pode vir com a cor azul, porque aí é um filho que desenvolveu o alelo recessivo. Mas isso também é 25% de chance. Não vamos abordar muito esse tema. Mas de maneira geral, meu pai tem olho castanho, minha mãe tem olho castanho, eu terei olho castanho. Ou seja, é a flutuação, né? É a passagem de informação de pai para filho, ou da sua classe mãe para a sua classe filha. Olha, agora já estamos entrando na linguagem de programação. Então vamos começar? Agora, nos situando na linguagem de programação. Eu tenho um animal, certo? Um animal. Ok. Esse animal, vamos supor, eu tenho uma filha dele que é um mamífero. Vamos mudar, animal para mamífero. Mamífero, legal. Mas você concorda comigo que a vaca, ou boi, né? Que um boi, ele é um animal? Sim, Otávio, eu concordo que o boi é um animal. Você concorda comigo que o boi é um mamífero também? Sim, eu concordo. Então, vê se você concorda comigo. Tudo que um animal tem, tudo que um animal tem, um boi tem, porque um boi é um animal. Vamos lá. Conjuntos numéricos, a gente tem os números reais, que vão ser todos os números. Dentro desses números reais, a gente tem os números irracionais, que são os números positivos e negativos. Entendem? Porque o conjunto dos números vai incluir raiz de -2, raiz de -3, 1,3, que são os números irracionais. Dentro dos números reais, a gente tem um conjunto que são os números reais, que são os números de 1 a infinitos, que são os números positivos. Eu acho que não ficou muito claro. Vamos voltar aqui então. A herança. Eu tenho. A vaca, ela é um animal. Ok, Otávio. Então, quais são os atributos e características que todos os animais vão ter? Todos os animais, no meu código, como a gente pode ver na linha 3, vão ter nome. Ou seja, uma vaca pode ter um nome. Eu sou um animal. Eu posso ter um nome. Um peixe é um animal. Ele pode ter um nome também. Tá bom. Aí agora eu quero especificar o filo desse animal. Vamos voltar lá para a biologia. O que são filos? Eu tenho a espécie humana, eu tenho várias espécies, né, de animais. Portanto, então eu quero que todos as espécies humanas tenham, por exemplo, CPF. Todo humano tem CPF. No meu código, viu? Porque
O CPF é um documento brasileiro, então só os brasileiros natos ou naturalizados que têm CPF. Mas no nosso exemplo, eu estou colocando que, então, toda a espécie humana tem um único CPF. Ok. Toda espécie humana tem CPF e vai ter um nome, porque lembra que o nome está na herança? Ou seja, eu tenho animal aqui no topo e deste animal eu tenho uma ramificação que vai levar aqui a espécie humana. Tá bom, Otávio. Então a espécie humana tem CPF. E agora, de animal, eu tenho boi. Então aqui eu tenho espécie humana, agora o boi foi para cá. O que que o boi vai ter? O boi vai ter a sua numeração, porque boi geralmente tem números, né? 27B, 24D, dentre outros. Agora vamos nos situar dentro do nosso código. Já sabemos o que é encapsulamento, o que é polimorfismo. Então, a classe animal na nossa linha 2, da nossa linha 1, 2 e 3, vai ter o seu nome e temos um construtor padrão, que é animal_this.nome. E dentro dessa classe tem um método, que é emitir som. Todos os animais emitem um som. Com exceção dos aquáticos, né? Porque o som, né? Vamos lá. Então, toda classe animal vai ter nome e o método emitir som. Então, na nossa linha 10 até a linha 18, eu vou criar uma classe cachorro, que ela vai estender animal, ou seja, ela é filha de animal. Então, tudo que animal tiver, o cachorro terá, porque o cachorro é um animal. Então, cachorro string nome é igual super nome, que eu estou pegando o nome da minha classe mãe. Eu poderia, sim, ter passado um novo nome, mas eu quis atribuir o mesmo nome da minha classe animal. Tudo bem? É uma das vantagens de trabalhar com a programação orientada a objeto. Porque eu só estou querendo sobrescrever o método emitir som. Eu só quero mudar os meus métodos. Sendo dessa forma, print estar latindo. Então, os cachorros latem. Mas vocês concordam comigo que eu poderia ter a classe boi? O que a classe boi faz? Qual o barulho que ela faz, né? Mu! Então, o cachorro está latindo. O bovino, né? O bovino está mugindo. Entendem? E a herança. Agora vamos dar uma lidinha no nosso slide. Herança é o mecanismo que permite que uma classe aproveite os atributos e comportamentos de outra classe. Acho que isso ficou claro, né? Que a herança vai passar todos os atributos e métodos para a classe filha. A classe que herda é chamada de classe filha, também acho que isso já ficou claro. Enquanto a que fornece os recursos é a classe mãe ou base. Sim, e posteriormente, avançando no nosso curso, vocês vão aprender o que é uma classe ancestral também, que é quando eu tenho uma herança animal, bovino e ruão, por exemplo. Ruão, para quem não sabe, é uma espécie de bovino. Certo. Isso evita a repetição de código e facilita a criação de estruturas mais complexas a partir de estruturas mais simples. Sim, vocês lembram que foi falado que um dos pilares da programação orientada a objeto é a abstração? Ou seja, quanto mais classes eu vou ter na minha herança, mais específico vai ficar. Ou seja, antes eu tinha animal. Animal vai englobar todos os animais. Aí eu deixo mais específico, bovino. Mas bovino vai especificar todas as espécies de bovino. Então coloco o ruão, que agora eu estou especificando a espécie do ruão. Aí eu poderia colocar o ruão espanhol ou o ruão brasileiro, porque são a mesma espécie, mas com criações diferentes, com hábitos alimentares diferentes, comportamentos diferentes, né? Que até o gosto da carne é diferente de um ruão espanhol e um ruão brasileiro. Temos a classe animal cachorro e outra classe. Isso aqui é a explicação do nosso exemplo, que também já foi feito.
A herança promove a reutilização e a organização no código. Perfeito. É isso, por isso que é importante, por isso que a programação orientada a objeto é uma linguagem tão utilizada para softwares complexos, pois ela vai facilitar a vida de quem está dando manutenção naquele software, de quem está criando aquele software. E, de maneira geral, é isso a minha participação aqui nas nossas apresentações. Muito obrigado, professor Fábio, por esse incentivo e até a próxima. Tchau, tchau. Falando agora sobre polimorfismo, o polimorfismo significa que métodos com o mesmo nome podem se comportar de maneiras diferentes. Dependendo do contexto em que são usados, esse conceito permite, por exemplo, que várias classes implementem o mesmo método, que de formas diferentes, isso torna o código mais flexível e adaptável, pois o mesmo comando pode ter efeito variado, dependendo do objeto envolvido. É uma das formas mais poderosas de tornar um sistema extendível e fácil de modificar. O polimorfismo ajuda a lidar com a diversidade dos comportamentos de maneira unificada. Bom, eu trouxe um código aqui para vocês para poder exemplificar melhor. A gente tem aqui a classe animal e a string nome, que no caso a gente vai chamar o nome do animal, vai pedir o nome do animal. Print nome fez um som. A gente vai pedir para mostrar o nome do animal que a pessoa colocar e falar que ele fez um som. A gente tinha uma classe gato e a gente estendeu ela para a classe animal. Aí os comandos que estavam dentro de gato veio para a classe animal. Aqui vai colocar o nome do gato e falar que o gato está miando. Aqui embaixo a gente tem um exemplo bom. Animal A1, que é gato, chamado Luna. A1 emite som, que aí vai mostrar pra gente Luna está miando. Animal A2, cachorro, Toby. A2 emite som, Toby está latindo. Bom, aqui também a gente tem a classe cachorro que está estendida à classe animal. O cachorro, a gente pega o nome do cachorro e, como eu falei, da classe gato, a gente pega tudo que está na classe gato e traz para a classe animal, a gente faz a mesma coisa com a classe do cachorro. Aí a gente vai pegar o nome do cachorro e colocar aqui, print nome está latindo, print nome do cachorro está latindo. Aí a gente volta para aqui em cima, animal A1, gato, Luna emite o som, Luna está miando. Que depois que a gente pegou o que está no gato, a gente trouxe para animal e colocou como se ele fosse um A1. Aí a gente vai pedir, A1 emite som? Aí ele vai mostrar para a gente que sim, caso ele emita. E o animal A2 que está estendido a cachorro, que é o A2. Vai colocar A2 emite som? Se sim, vai colocar Toby está latindo, está emitindo som, que é o que está na classe cachorro. Print está latindo e na classe gato fez um som. É o que vai aparecer quando a gente pedir animal A1 e A2. A1 no caso é o gato, Luna está miando, que é o nome que a gente pediu, mas o que está na classe gato está miando e animal A2, que no caso é o cachorro, vai mostrar o nome do cachorro que a gente tinha pedido e falar que ele está latindo. Aí vai ficar Toby está latindo. E é basicamente isso o polimorfismo, galera. Bom, gente, agora eu ia falar sobre a classe abstrata, beleza? Então, vocês viram que ao longo do nosso conteúdo é crucial vocês entenderem o que é uma herança, o que é um polimorfismo, tá? Então, espero que vocês tenham prestado bem atenção, porque sem esses conceitos vocês não vão entender nada de classe abstrata, beleza? Ó, classe abstrata são as que não permitem realizar qualquer tipo de instância. São classes feitas especialmente para serem modelos para suas classes derivadas. Classes derivadas, ele de regra, deve subscrever os métodos. Então, eu não preciso explicar isso aqui de novo, porque vocês já viram sobre a questão de método, herança, polimorfismo, tá? Mariela e o Otávio já explicaram tudo isso para vocês detalhadamente, então não preciso abordar isso novamente, beleza? Então, vamos lá. As classes derivadas das classes abstratas são conhecidas como classes concretas.
Então, isso aqui que eu tô falando, eu só tô retomando, porque ambos já falaram, já abordaram tudo isso que eu tô falando, beleza? Classe concreta, classe derivada, então não é um conceito muito longe da realidade, beleza? Como medida de segurança, as classes abstratas também podem ser estendidas, sendo que a criação de um objeto a partir da mesma é um procedimento evitado. Além disso, caso um ou mais métodos abstratos estejam presentes nessa classe abstrata, a classe filha será então forçada a definir tais métodos, pois caso contrário, a classe filha também se tornará abstrata. Beleza? Ó, os métodos abstratos estão presentes somente em classes abstratas. Então, é o que eu acabei de falar. Você só consegue subscrever o método em classe abstrata. Então, isso é crucial vocês entenderem em Dart, em Java, em qual for a linguagem, né, que é a programação orientada a objeto, para vocês compreenderem todos os trâmites / procedimentos para melhor programação, melhor fazer manutenção, não precisar ficar repetindo o código. Certo? Ou seja, métodos abstratos são aquelas que não possuem implementação. A sintaxe, como vocês podem perceber aqui, ela está simbolizada pelo extends, beleza? Lá do conceito da herança, o override, aqui como a Mariela explicou do polimorfismo, beleza? Mas o que podemos perceber aqui da classe abstrata, assim, pensando no sentido da sintaxe que vocês precisam saber para fazer uma classe abstrata, nada mais é do que esse abstract class, beleza? Então é isso, sintaxalmente, que define o que é uma classe abstrata, é você escrever abstract class. Então tudo que eu falei aqui é a teoria por trás de todos os conceitos que estamos abordando, e para programar em si é usando o abstract, beleza? O que eu falei agora para vocês é tudo que vocês precisam saber sobre a classe abstrata, beleza? Por mais que vocês ainda não tenham visto a interface, que mais para frente o povo ainda não explicou para vocês que é uma interface, eu vou dar uma introdução aqui, tá? Vou dar uma contextualizada para quando chegar a explicação lá na frente, vocês já ficaram assim, o Matheus falou disso, tá? Então vai ficar uma explicação mais simples. Ó, vimos então que as classes abstratas interfaces, que vocês ainda não viram, mas vocês vão ver mais para frente, possuem algumas características semelhantes. Então, ó, vocês já estão assim, já estou pincelando na cabeça de vocês que interface e classe abstrata têm coisas parecidas. Não podem ser instanciadas, que eu acabei de falar da substituição de método. Possuem métodos abstratos, que obrigam as outras classes a implementá-los, beleza? Porém, elas não servem para o mesmo propósito. Tudo no POO, que é a programação orientada a objeto, tem uma finalidade. Um porquê, um para que você está fazendo aquilo. Tem um motivo, tem uma finalidade. Beleza? Quando utilizamos as interfaces, estamos definindo o conjunto de assinatura de métodos que outras classes devem implementar. Com isso, apenas definimos o comportamento base de um conjunto de classes que, porventura, implementam essa interface. Tá? Então, isso aqui vai ficar mais claro quando vocês verem a explicação de interface. Já as classes abstratas servem para prover uma base para que as classes que herdem desta não precisem se preocupar com o comportamento padrão, apenas com suas características e comportamentos pessoais. Sendo assim, sempre que precisarmos definir um conjunto de métodos que devem ser implementados por um grupo de classes, utilizamos as interfaces. Se precisarmos determinar uma classe base para outras classes que herdarão seus atributos e métodos a esta classe não deve ser instanciada, utilizamos as classes abstratas. Então foi isso. Essa foi a explicação de classe abstrata. Já dei uma pincelada de interface e basicamente as suas semelhanças e diferenças, beleza? Obrigado pela paciência, por mais que seja difícil, mas gratidão por ouvirem o que eu estou falando. Agora fiquem com o restante do nosso trabalho, beleza? Obrigado, gente. A interface gráfica é uma coisa à parte das classes. Ela vai ter a utilização de como se fosse propor um acordo entre as classes. Qualquer classe que implemente de uma interface, ela vai ter que necessariamente ter os métodos e a parte do construtor que essa interface obrigar ela a ter também. Nesse caso que a gente consegue pegar aqui, a gente tem a classe abstrata, que seria como se fosse uma interface, classe nadador, com o método nadar. Se a gente tem uma classe peixe, ela vai implementar de nadador e também vai ser obrigado a ter esse método sobrescrito como nadar. A questão que é a classe abstrata, ela vai ter que necessariamente, os métodos terão que ser necessariamente sobrescritos. Ou seja, se a gente tiver uma classe abstrata veículo
e 3 classes que implementam ela, avião, carro e barco, todos eles terão o método de se movimentar, porém cada um fará de um jeito diferente. Todos precisarão usar a tag override para conseguir marcar a sobrescrição de método. Eles vão sobrescrever o método da interface em que está obrigando eles a ser implementado e então vão conseguir chamar esse método de maneira direta. Também é importante falar que a interface ela é uma coisa corretiva. Se caso você tivesse uma classe, assim, um sistema de hierarquia de classe entre mães e filhas, e você precisasse de um mesmo método em uma classe prima, vamos dizer assim, de um galho diferente da árvore, da divisão ali das classes, você, teórico, o que você poderia fazer caso não usasse uma interface, seria puxar a classe filha de maneira direta da outra, mesmo elas não tendo relação. Porém, isso é uma gambiarra de código. Você não pode fazer isso porque a manutenção desse código vai ser muito mais dificultada. Por isso, métodos que vão ser usados por classes que não serão filhas de uma mesma classe, de uma mesma superclasse, tem que usar a interface para conseguir fazer o acordo entre esses métodos. Um exemplo que a gente pode pegar na prática disso seria se a gente tivesse uma classe animal que vai para uma classe mamífero e uma outra classe voadores. Porém, você tinha um morcego na classe mamífero que precisaria também usar o método voar. Uma maneira de conseguir resolver isso seria fazer uma interface que tenha o acordo do método voar. Esse método voar ele seria usado tanto pela classe mamífera, no caso do morcego, ou de algum outro mamífero voador que poderia ser também, quanto na classe voador propriamente dito, que seriam pássaros, insetos, etc. Por isso, a interface ela é importante. Ela cria um padrão de acordo entre as classes. E é isso, galera. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tudo tenha ficado bem claro para vocês. E muito obrigado pela atenção.